Olá, meu nome é Alcione Bezerra Gomes Barbosa, sou graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás, membro da Ordem dos Músicos no Brasil. Já trabalhei como professora de música em uma escola de tempo integral por 2 anos no contrato, mas atualmente estou trabalhando só em casa dando aulas particulares. Bem, pensando em meu trabalho como fonte de pesquisa, penso que é importante inserir a cultura digital como ponto de partida, dando apoio à utilização dos aparatos tecnológicos para o desenvolvimento sobre a crítica e a reflexão a respeito do consumo de imagens. A minha investigação parte das observações de como as imagens afetam a vida dos jovens, saber que sentido elas produzem em seus modos de olhar, e saber como os adolescentes se comportam diante das tendências que se renovam constantemente na cultura digital. Como a gente está falando a respeito da cultura digital, eu fiz uma pesquisa na internet e pude tirar vários conceitos, né, a respeito da cultura digital. Na cultura digital, a inteligência coletiva ganha poder, considerando que uma nova geração usa a tecnologia de uma forma mais veloz do que a geração anterior. Em outro ponto, a cultura digital é uma união do cultural com o digital e é muito importante na criação, distribuição e divulgação das informações nos dias de hoje. Com acesso instantâneo a todo o tipo de comunicação, com acesso à internet a todo tipo de informação, é possível compartilhar experiências e participar da construção do conhecimento através da internet, comunicar-se com pessoas de qualquer lugar do mundo, possibilitando a interação, a interferência e a colaboração com a população intelectual, gerando nova forma na comunicação e aprendizado. Então, nós vemos a importância que a nossa cultura digital nos fornece, né? Então eu penso de apropriar esses aparatos tecnológicos para a realização do meu projeto de TCC. Bem, o que eu quero investigar para o meu DIC TCC? Na verdade, é cultura digital, consumo de imagem e arte e educação. A questão básica é como utilizar as imagens mediáticas no ensino de arte de maneira crítica e reflexiva. Bem, primeiro, olhar para as minhas alunas e me perceber. E perceber as coisas que estão ao meu lado. Trabalhar a conquista, pois o educador abrange um contexto muito amplo, onde acho que a educação é um processo de desenvolvimento harmonioso. Penso que nossa capacidade de construção reflexiva do aluno pode trazer um crescimento, né, na vida de cada um, para que eles possam ser autônomos. Então, por esse motivo, é preciso ter um olhar diferenciado, se preocupar com o outro na construção de um novo cidadão. Então, relacionando, né, autores exemplares à qual eu tive a oportunidade de fazer a leitura de seus artigos, despertaram várias questões a serem levantadas e refletidas diante do que a gente vem investigando a respeito da visualização das imagens. A visualização é um ponto muito importante, porque hoje nós estamos praticamente na ditadura da visualização. Tudo que manda é o que se vê, né? Então, os alunos precisam estar bem informados para que eles possam saber refletir. Segundo Martins, 2011, considera relevante que trabalhar pedagogicamente essas imagens, temas e questões ajuda a entender como e por que certas influências são construídas, a desenvolver uma compreensão crítica em relação a representações da cultura visual e, sobretudo, a vivenciar
e aprender um sentido de discernimento e autocrítica, página 21. Então, diante do que ele vem colocando aqui para a gente, então eu acredito que seja muito importante trabalhar essas imagens de consumo, né, dentro do cotidiano dos nossos alunos, porque eles estão assim tão ligados em consumir consumir, às vezes eles só estão acessando, mas às vezes não seleciona, acessa o que vem pela frente. Então, acredito que seja oportuno, né, repensar o uso da tecnologia utilizada pelos alunos para discutir a respeito do poder que as imagens têm na vida dos indivíduos, sendo capaz de provocar o desejo de consumo cada vez mais forte. Aqui eles vêm ignorando a qualidade, né? E o que deve soar fortemente seria a qualidade, não a quantidade, a qual é o que a gente vê no nosso dia a dia. Em vez disso, né, dar preferências a posturas mais críticas, sendo capaz de conduzir com mais segurança aos pontos pertinentes no processo de ensino-aprendizagem envolvendo a tecnologia. Segundo Ana May Barbosa e Amaral, em 2008, na página 19, ela se alicerça em ideias concebidas por criadores de imagens, sons, movimentos e textos, confrontados por críticos, escritores, antropólogos, psicanalistas e educadores. Eles e elas, ao atravessarem domínios, analisavam os mecanismos de produção e apropriação da cultura visual na atualidade, discutindo a interterritorialidade das diversas linguagens verbal, audiovisual, cênica, assim como as diversas mídias e contextos nos quais operam as multissignificações humanas. Então, como eu venho falando aqui a respeito da interterritorialidade, então eu pretendo trabalhar essas imagens de consumo dentro da interterritorialidade, trazendo as imagens para os meus alunos ou alunas, né, de forma conversando primeiro com eles falando a respeito do que eles acham significativo, do que eles gostam, aí eu poder dar a minha contribuição fazendo perguntas, né, onde vai entrar, né, as vertentes da abordagem triangular de Ana May Barbosa, onde vem relatando, né, a respeito do desenvolvimento da consciência, né, o que eu, como professora, poderia fazer para que meus alunos desenvolvessem essa consciência crítica, falando a respeito dessas imagens. Aí depois a gente poderia estar trabalhando, né, a consumação estética, o porquê do direcionamento daquelas imagens, o porquê de tantas cores, a sonoridade, como foi produzida, né, a obra que está sendo passada ali para esses alunos, então trazendo para eles que eles trabalham, né, aquela consumação ali estética para tentar eles trazem uma simbologia que agrega, né, nas pessoas, e que a visualização daquilo ali, sem ter um conhecimento por trás, levam eles a fazerem, a terem ações que acham ser pertinentes, certas, mas que na verdade eles precisam olhar por trás ali daquela imagem, descobrir o que realmente está ali por trás, eles trazendo para esses alunos, para que eles possam valorizar, né, valorizar ali o seu conhecimento e depois, né, que a gente pudesse levantar questionamentos dentro do que foi estudado, para ver se realmente eles estão entendendo aquela parte, como que foi produzido aquilo ali,
O que será que levou aquelas empresas, né, a fazerem aquelas escolhas por certos artistas, né, por autores aquilo ali o que traz aquela simbologia, aquela forte influência diante dos olhares desses alunos. O objetivo geral, né, ele precisa dar totalidade do meu problema, então eu vou tentar fazer o possível, né, sem distorcer a interpretação do que eu pretendo pesquisar. Então, o meu objetivo geral seria criar possibilidades para interpretar as imagens de consumo através da arte-educação na cultura digital, que possibilite a comunicação e colaboração por meio de um blog, a fim de compreender e distinguir com crítica e autonomia a identidade para desbravamento de novos olhares. E os meus 3 objetivos específicos são: primeiro, estabelecer estratégias que possibilite a interpretação e codificação das imagens de consumo em seu cotidiano. Relacionar a interterritorialidade para novas práticas pedagógicas, investindo na tecnologia. Terceiro, preparar o aluno para uma leitura mais global, sensibilizando e aguçando seus instintos para formar cidadãos autônomos e críticos diante de suas escolhas. Então, eu fazendo esses objetivos, tanto geral como os 3 específicos, me levou a fazer questionamentos que antes não tinham nem vindo, né, à tona ainda. Aí eu vim mesmo me perguntar, então, o que eu quero mesmo investigar para o meu DIC, né? TCC. A minha investigação parte da cultura digital, consumo de imagem e arte-educação. Então, qual é a questão básica e como que eu poderia utilizar dessas imagens mediáticas no ensino da arte de maneira que eu levasse a criticidade e a reflexão a esses alunos. Eu então pensei que, em primeiro lugar, em primeiro olhar, né, para as minhas alunas e me perceber, para que depois eu possa perceber as outras coisas que estão ao meu lado, como, por exemplo, conhecer, né, a vida cotidiana, né, a vida particular desses alunos, para que eu possa entrar, né, e fazer parte com interações, né, colaborando e instruindo esses alunos. Então, eu precisaria primeiro de fazer parte das suas vidas para que a gente pudesse pegar uma amizade, né, assim, mais profunda, para que a gente pudesse ser amigos para que aconteça, né, o que a gente precisa, confiança de aluno com professor. Então, eu preciso, né, trabalhar primeiramente essa conquista, pois o educador abrange um contexto muito amplo. Acho que a educação é um processo de desenvolvimento harmonioso. Eu penso que nossa capacidade na educação tem um peso muito grande na construção reflexiva dos alunos. Por esse motivo, é preciso ter um olhar diferenciado, se preocupar com o outro na construção, né, de novos cidadãos. Então, primeiramente, né, me importar, né, com o outro, amar o próximo para que eu possa abraçar e ser abraçadas, para que a gente possa conseguir concluir, chegar em uma posição de crescimento. A intenção desse trabalho é promover conhecimento, porque conhecer levanta questionamentos, rompe paradigmas, necessitando de novas respostas.
diante, a gente tem aqui, né, Tourinho, em 2011, ela fala que, nesse sentido, são múltiplos os fatores que geram e estimulam alternativas diversificadas, negociadas de olhar e ver o que as imagens mostram, omitem, aludem e transformam. Como bem dizia o poeta Drummond, em 1984, cada um opta por ver conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Na página 42 e página 10. Então, diante, né, das circunstâncias, a gente vemos a necessidade de levar aos alunos a importância sobre uma discussão a respeito dos aparatos imagéticos, relacionando as atitudes do consumo, levantando hipóteses e mostrando que, através de certas imagens, a circulação de publicidade vem possibilitando o florescimento de pensamento e instruindo uma nova maneira de agir na atualidade. Então, a intenção é fazer com que esses alunos possam enxergar e visualizar de forma diferenciada. Então, entender a intenção da cultura, da indústria cultural, é muito importante para que esses alunos possam fazer as suas reflexões, né? Que eles possam buscar respostas diante do que eles estão visualizando. Então, conhecer, né, a intenção da indústria cultural faz com que os indivíduos entendam a visualizar o abstrato, o que há por trás dessas imagens. O que há por trás dessas imagens de consumo. Elas incorporam nos participantes uma nova necessidade, que é a necessidade de consumo excessivo, sem parar, sem olhar para os lados, estar ali conectado sem nenhum tipo de como eu posso falar, de questionamento, nem fazer reflexão, nem ter consciência, nem autonomia. Eu ando de acordo com o outro, né? Então a gente vê, né, a geradora de mercadorias próprias para a venda e vinda do capitalismo. Porque nós sabemos, né, que as empresas, por mais bem intencionadas que elas estejam, por trás desse alto consumo, elas esperam ali seus fins lucrativos, né? Então, dessa forma, é significante para eles representar e incentivar o produto ao invés, né, do conhecimento. Então, eu acredito que o conhecimento cabe a mim, como a nós, professores, utilizar os nossos próprios recursos para que a internet nos proponha a investir num debate a favor do desenvolvimento da consciência, né, dos nossos alunos. Então, como eu já falei, né, então vou adentrar, né, a fazer um blog e desse blog colocar imagens de consumo para que a gente possa fazer, né, um debate, primeiro com interações, comunicações, né, eles darem os seus pontos de vista, eu com o meu ponto de vista, e depois a gente poder lançar questões que levantem questionamento das partes deles. E é onde vai entrar, então, as vertentes da abordagem triangular, que é para fazer com que os meus alunos sejam reflexivos, que eles tenham, né, para que nasça a autonomia e a autogovernança, é preciso a gente levar o conhecimento de cada um, como a gente vai abordar e lutar para que eles possam entender. No livro Tiranias da Visibilidade, de Nicole Albert e Claudine Aroche, nos adverte a respeito do ser visível. A injunção da visibilidade parece concomitante ao advento de uma sociedade da imagem, da qual a tela é o símbolo principal. Vemos aí, dentro dessa parte, agora ela vem trazendo para a gente
a importância de estarmos, né, preparados para a simbologia, o quanto a simbologia traz influência na vida, né, dos jovens, a qual eles produzem, né, nas suas reflexões, querendo até se tornar outra pessoa, e às vezes para que eles sejam vistos, né, então eles promovem ações, fazem de tudo para que as pessoas possam visualizar ele. E então esse é um ponto que precisa estar trabalhando essa consciência crítica e para valorizar a sua identidade, né? Há pouco tempo agora a gente trabalhou com um professor que veio trabalhando a respeito da carga simbólica, onde ele vem trazendo que não é à toa que as pessoas que querem passar um perfil que não é delas, elas sabem muito bem como usar a moda, de como usar a fala e de como usar esses artifícios, que são simbólicos. O tempo todo se faz uma leitura, então vem fazendo uma leitura de quem elas vêm apreciando, de quem eles admiram e tentando se tornarem outras pessoas. Sandra Passavento vem falando que a representação não é uma cópia do real, a imagem perfeita, espécie de reflexo, não é isso, mas é uma construção feita a partir dela. Então, destaco a força sobre a visualização das imagens contemporâneas, o quanto influenciam, trazendo possíveis sensações de prazer, enquanto aquilo, né, que vem sendo desejável, sendo desejável para nós. Então, a prova da existência pela imagem também, no mesmo livro de Claudine Aroche, ela vem falando da forte influência simbólica, né, a qual o essencial é a aparência, a embalagem para boas tomadas. A glória se mede pelas fotos nas revistas de celebridades, que só servem para fazer publicidade disfarçada de um indivíduo mercadoria. Até mesmo os filósofos entram nessa. É preciso transformar os trunfos ou os talentos em glória visível sobre os flashes. As fotos são um atrativo fascinante para os espectadores. Seus olhos veem o brilho do poder inacessível e tão próximo. Então, a gente vê aí o quanto, né, a indústria cultural vem trazendo maravilhas, né, aos olhos das pessoas, mas que visualizam sem nenhuma consciência, sem nenhum tipo de conhecimento. Então a gente vai tentar trabalhar, né, para trazer à tona o que realmente é importante. Então, a consciência do papel de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades impostas pela sociedade dominante. Dessa forma, alguém com senso crítico aguçado não aceita a imposição de qualquer tradição, dogma ou comportamento sem antes questionar. Então, se a gente trabalhar com os alunos, né, que vai ser realizado no meu blog, que eu vou estar passando, então vou tentar trabalhar a favor dessa consciência crítica, para que a capacidade de questionar e analisar essas imagens seja de forma racional e inteligente. Num texto, agora que a gente vem estudando dentro da nossa especialização, da Fernanda Pereira da Cunha, ela vem falando a respeito de performances, né, culturais intermediáticas. Você tem fome do quê? Consumo de sinais. Então, ela trabalhou um clipe, né, da Lady Gaga, a qual me ajudou bastante a interpretar e aprender, observar, né, por trás dessas imagens, o quanto
o símbolo, a carga simbólica tem influência nas nossas vidas. Foi trabalhado, né, o clipe da Lady Gaga, Bad Romance, onde foi um dos mais acessados quando ela estava fazendo essa pesquisa, onde vem falando, né, que a cultura visual, a arte pop ou até outras linguagens, onde tem forte influência nessas expressões musicalizadas, incentivando o consumo através de artistas famosos para dar ibope, chamando a atenção do público, né? Então, o trabalho dela, o meu trabalho está voltado, parecido com esse dela, que eu achei interessante, né, trazer para as alunas, para que elas possam observar os significados, né, desses clipes que vêm sendo tão acessados sem qualidade, tá? Só vem sendo acessado geralmente por quantidade. Então, no texto, na página 364, tem uma parte que fala: na arte e educação digital, o usuário deve ser encorajado a questionar seus valores culturais concernentes à cultura digital, já agregado em seus hábitos para ressignificá-los e, por meio da crítica e da curiosidade, desenvolver a autogovernança. Assim, ele tecerá sua própria tessitura nos diferentes territórios de conhecimento, através da interconexão entre texto, som e imagem. Então, a gente vê que através do clipe, eles tentam levar o conhecimento das pessoas que assistem, né, de maneira muito simbólica, que às vezes o que a música na melodia vem falando não tem nada a ver com a carga simbólica que é construída dentro daquele clipe, né, daquela trilha lá sonora que vem sendo vem demonstrando e mostrando para toda a população. Então, eu penso em desenvolver o blog questionando, fazendo perguntas a respeito, né, do que elas acham daquela imagem, do como foi produzido ali aquelas imagens ali dentro, que elas acham que a indústria cultural promoveu para chamar a atenção, para que eles pudessem ficar alienados ou tipo robotizados, agradecendo, né, achando que está tudo perfeito, mas na verdade está tudo imperfeito, para que o que eles acham ali, se aquele consumo realmente tem algum significado, tem qualidade e crescimento na vida deles. Então a gente vê que consomem-se mais música ou mais imagem. Então tá aí o que a gente pode estar trabalhando, consumido mais imagem ou música. Então a gente tá para trabalhar, questionar essas partes. Então no trabalho, né, vai ter muito tipo de opinião, a qual vem relacionando, né, a carga simbólica e se realmente eles aprenderam a ter um senso crítico, né, se trabalhou, né, a consciência reflexiva desses alunos, se realmente foi produtivo. E depois eles podem até fazer uma avaliação dentro desse blog para desenvolver. Então, a gente vê aqui que vai ser distribuído vou colocar imagens, vai ter os textos, né, e questionamentos para que elas possam desenvolver dentro desse blog. Por enquanto, é isso. E também trabalhando, né, a interterritorialidade dos consumos de imagem dentro da área musical, e com esse blog
A gente vai tentar crescer, fazer um crescimento, né, para interpretações de imagem, reproduzir, né, oportunidades e fazer interferências, né, colaborando para um futuro melhor diante das escolhas que esses alunos venham fazer. Então, são esses os questionamentos por enquanto, e vamos ver no que vai dar, né? Na revista Salto para o Futuro, Cultura Visual e Escola, onde vem falando da experiência visual e contexto escolar, na página 18, vem trazendo que a interpretação de objetos e imagens é uma prática que mobiliza a memória visual e reúne sentidos de memória social construída pelos indivíduos, professores e alunos que interpretam. Nesse processo de interpretação, ao tentar compreender o sentido simbólico das imagens, os indivíduos são influenciados pelo imaginário dos lugares sociais por onde passam, vivem ou habitam. O território visual, onde as pessoas estão situadas, moram, frequentam, etc., ou seja, o contexto das esferas das suas relações com o mundo, as coloca num processo de construção de sentidos e significados, de práticas de interpretação. As práticas artísticas e imagéticas devem ser tratadas prioritariamente como espaços de aprendizagem, espaços de experimentação de professores e alunos como atores do processo educacional, no qual se fizeram, revelam seu caráter social e, sobretudo, seu sentido ético e profissional. Nesses processos de aprendizagem, imagens e objetos de arte representam estímulos para a realização de propostas de visualidades territoriais, cujo reconhecimento depende de exposição, de circulação e também de experiências de visualização que levam em conta as diferentes interpretações contextuais e ideológicas que as formam e informam. A gente vê, né, então, que o nosso cotidiano reflete, né, as coisas que a gente, a simbologia dessas imagens ficam refletidas em nossa memória durante o que a gente visualiza, ela fica então em transformação. Então a gente precisa estar atento para saber interpretar e olhar por trás dessas imagens, ajudando os nossos alunos. Agora eu vou, como foi falado, né, eu fiz a minha ação, eu tive poucas participantes do processo, né, das alunas que vieram até minha casa, e as poucas que vieram pediram para não serem divulgadas. Então eu vou falar a respeito do processo, trazendo aqui as imagens que eu fiz a demonstração para essas alunas. E depois eu montei esse blog, né, e fiz um questionário onde ficou aberto, né, as questões para que tanto essas alunas como os meus amigos, né, do Facebook pudessem até entrar e dar suas contribuições. Então logo mais eu vou deixar aqui, né, o site para entrar no meu blog, para poder estar visualizando as imagens que eu coloquei lá e comentários que podem ser feitos futuramente. Então essas foram as imagens que eu trabalhei com as alunas que participaram da ação feita aqui em casa. Bem, a primeira imagem foi a de um bebê, né, cheio de logotipos tatuados em seu corpo, onde mostra o bombardeio de diferentes marcas existentes no mercado, mostrando como a criança pode ser
consumidora em potencial. Então a gente conversou a respeito, né, dos logotipos, das imagens, né, colocadas no corpo das crianças, fez uma explicação para elas. A segunda imagem falamos a respeito de como o apelo visual interfere na escolha dos indivíduos. Na imagem da Lady Gaga, na capa da revista, para chamar a atenção de seus leitores, eles estão usando o indivíduo como mercadoria para publicidade disfarçada, levando em consideração que eles colocam assim, uma celebridade para fins lucrativos. Essa imagem foi trazida de casa, né, de uma das minhas alunas, para dialogarmos a respeito do bombardeamento de imagens em todos os locais em nosso cotidiano. A aluna relata que o trabalho feito com as cores de celebridades faz com que as pessoas percam, né, a sua própria identidade, querendo se tornar algo que não é. Então, as minhas alunas estavam assim, bem já entendidas, a maioria estudando em escola particular, como os professores trabalham bem essa parte, né, bem trazendo para eles, então elas já ajudaram, estão bem conceituadas dentro dessa parte. Nessa aqui, vem essa mocinha, né, com o iPad, toda bem vestidinha, onde o iPad está tocando, ela toda chique, né, falando, e para pegar o celular dela. Mas só que na verdade, como a gente vê, né, a realidade de muitos que às vezes deixam de comprar o que precisa para estar na mesma altura dos outros, perdendo suas próprias identidades. Então isso é muito importante, né? Que na verdade, em vez dela estar se alimentando bem, mostra aí que ela está morrendo de fome, né? Morrendo aos pouquinhos, mas que ela, para os olhos dos outros, que ela quer que as pessoas a vejam bem vestida e bem informada, parecendo que está bem informada. Na verdade, é uma pobreza, né, de espírito. Não sabe ainda se posicionar sem reflexão, sem autonomia. E essa é a imagem, né, da Katy Perry, a qual eu pus primeiro a música, né? Aí depois a gente conversou a respeito da música, fazendo explicação sobre sua música, né, a Roar, a sua posição diante do que se transformou e o crescimento crítico da autogovernança. Depois da gente ter conversado a respeito da música da Katy Perry, trouxe embasamento para questionamento sobre uma consciência bem mais reflexiva a respeito das imagens que foram colocadas para elas. Depois disso foi pedido para que elas entrassem, né, no meu blog para a gente poder estar dialogando de forma colaborativa para poder estar interagindo e levando ao conhecimento de mais pessoas. Então, aqui eu finalizo e até mais.